outro fone, não quis conectar de jeito nenhum. E eu acredito que todos aqui já saibam, acredito que ninguém aqui está comendo mosca. Amanhã começa o nosso evento da Liga, vai ter uma jornada de TCC, Adaptações Brasileiras. Então a gente escolheu esse artigo aqui como um esquenta mesmo para poder falar sobre isso com vocês. Acredito que todos já estejam inscritos no evento. Quem não tiver, tem o link na bio lá. Então, pô, vamos junto, que vai ser bem legal, cara. Tem muito, não sei nem se eu posso falar, talvez a Natália vai puxar minha orelha aí depois, mas, pô, tem muito brinde legal para vocês, muita coisa legal que vai rolar durante o evento. Se ela brigar comigo, não tem problema. Depois vocês divulgam para os amigos também. E vamos começar aqui. O artigo escolhido foi esse, que fala sobre os aspectos distintivos na TCC no Brasil e como os aspectos culturais afetam o treinamento e a prática clínica. Deixa eu ir lá passar, peraí. A Unesco incluiu a existência de uma série de elementos que tornam os grupos sociais únicos, incluindo religioso, espiritual, material, intelectual, emocional, estilos de vida, arte, literatura, relações interpessoais, sistemas de valores, tradições e crenças. Essa variedade, obviamente, pode influenciar a forma de pensar, sentir e se comportar dos indivíduos em diferentes grupos sociais. Gente, um exemplo disso é claro, cada país que você mora vai influenciar na sua alimentação, na língua que você fala. Se você nasceu no Brasil, você vai falar português. Se você nasceu nos Estados Unidos, você vai falar inglês. Então, assim, é óbvio que a cultura, ela vai impactar no nosso comportamento, ela vai impactar na nossa vida. Tanto que é um dos aspectos que Skinner até estabeleceu lá no artigo dele, né, Selection by Consequence, em que ele colocou o ontogenético, filogenético e cultural. Então, obviamente, a cultura tem grande influência sobre a nossa vida, e isso é um dos temas que vai ser debatido, sobre como as adaptações culturais são importantes na aplicação da TCC. E, obviamente, os valores americanos e europeus que sustentam a TCC não agregam todas as construções humanas de diferentes nacionalidades, religiões, origens étnicas, gêneros, relações interpessoais e ambientais. Até porque, assim, se algo foi criado nos Estados Unidos, foi adaptado, foi criado contando a cultura de lá. Então a gente tem que adaptar para aplicar aqui. E é sobre isso que o artigo estudou e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Espera aí, deixa eu só... Estou todo enrolado, gente. Quais foram os objetivos desse estudo? A pesquisa teve o objetivo de iniciar a identificação de aspectos relevantes da cultura brasileira na aplicação da TCC. O Brasil, cara, se eu não me engano, é o 5º ou 6º maior país, falando assim, territorialmente. Então, obviamente, aqui dentro a gente vai apresentar muitas diferenças culturais, sociais, linguísticas, étnicas, econômicas, educacionais e desenvolvimento. Cara, o Brasil é um país que tem uma grande desigualdade social, né? Então, quando a gente está falando sobre a aplicação da TCC aqui, a gente tem que avaliar todos esses aspectos. E foram separados, assim, três grupos para serem avaliados, 3 temas mais importantes: as características brasileiras, o terapeuta brasileiro e o ensino da TCC. E é sobre esses pontos que a gente vai debater um pouco aqui. Vamos lá. Sobre a metodologia. É uma pesquisa de característica qualitativa e exploratória que foi realizada em 2 grupos focais. O que são grupos focais? É uma metodologia de pesquisa em que grupos pequenos são selecionados para discutir de forma, assim, livre, é claro que, como eu vou falar, norteado por uma questão sobre um tema. Então, foram 2 grupos da seguinte maneira. Um grupo foi de orientadores da TCC e um grupo de mestrandos, pós-graduandos, doutorandos, que debateram sobre o assunto. Ou seja, foram profissionais que já têm expertise na área, que já são da área. E, assim, profissionais, é lógico, esses alinhados a um objetivo. Tinham um objetivo em comum, que foram discutir esses fatores. E a questão que norteou todo o debate, toda a discussão, foi quais são as adaptações culturais que são necessárias para o contexto brasileiro na TCC. E aí, vamos lá, deixa eu só passar aqui, gente. Primeiro, deixa eu dizer que, assim, esses grupos, eles foram norteados por essa questão, mas eles tiveram total liberdade durante a discussão. E aí o que acontece? Toda a discussão, todo o debate, ele foi traduzido literalmente, ou seja, tudo que foi discutido foi transcrito. E a partir dessa transcrição, que a análise dos dados foi feita da seguinte maneira. Primeiro, uma pré-análise, organização e preparação das transcrições. Segundo, uma leitura superficial para conhecer a estrutura narrativa e o conteúdo expresso.
Em terceiro, uma exploração do corpo, em que há uma organização sistemática de categorias temáticas. E, por último, uma análise e interpretação do corpo, com foco nas categorias temáticas referentes às competências, aspectos culturais e possíveis explicações teóricas. Acabou não ficando tão amplo, porque, como eu disse, o grupo já foi composto por pessoas que são da área, têm expertise na área, que já tinham esse interesse em comum. Se você pega profissionais de diferentes áreas, é lógico que você abre um debate muito mais amplo. Então, por isso, o debate em si, ele acabou tendo foco nesses 3 pontos que eu falei, que foram das características brasileiras, o ensino da TCC e o terapeuta brasileiro. E é nisso que a gente vai se basear agora para poder falar aqui sobre a discussão do artigo. Primeiro, as características brasileiras. Cara, o Brasil possui muitas diferenças internas, que vão desde a sua linguagem, as suas expressões, sotaque, alimentação, jeito de se vestir, costumes, crenças religiosas, aí vai a distribuição de renda, são muitas subculturas dentro do Brasil que, como eu comentei antes, vão mudar a maneira que você se comporta. Por exemplo, cara, a gente pode até falar besteira aqui, ó, quer ver? Vou errar um negócio bobo. Se você nasceu na Índia, você não vai comer carne, porque a vaca é sagrada. É na Índia mesmo, né, gente? Então, assim, é claro que só o local que você já nasceu já vai influenciar na sua vida, no seu comportamento. E dentro do Brasil, eu botei até um mapinha aqui para vocês, ó, é um país muito grande, cara, de extremos. Se você for no norte do país e for no sul, são completamente diferentes em questões culturais, em clima, em tudo. Então, assim, é um país que a gente realmente precisa estudar e avaliar muitos pontos, só que tem muitos pontos chaves que foram identificados para o brasileiro, independente da localidade do estado. Primeiro, o brasileiro é um povo acolhedor e que gosta de ser acolhido, o que já é um pouco diferente do americano. Por exemplo, algo que, assim, quem lê o livro da Judite, o TCC, vai se lembrar. No livro dela, ela fala, em alguns momentos, ela traz assim, exemplos dela na sessão com o paciente. Em alguns momentos, o paciente está falando, ela consegue interromper no seguinte: tudo bem você falar sobre isso, mas vamos voltar para o assunto anterior? E às vezes no Brasil isso seria falta de educação. E até uma coisa que a gente vai falar aqui mais adiante. Então, assim, alguns pontos chaves foram identificados do brasileiro de maneira geral, independente do estado. É um povo acolhedor, é um povo que gosta de ser acolhido, normalmente é um povo educado. Se for carioca, então nem se fala. Mas, assim, isso é comum do brasileiro. E eles falaram muito também no artigo, acabou que eu não coloquei nas slides, eles falaram muito do jeitinho brasileiro. Cara, olha como é que a gente é visto, jeitinho brasileiro. O brasileiro tem um padrão de querer fazer as coisas, buscar resultados fora das regras. Pô, olha como é que a gente fica visto, cara, isso é uma vergonha. Mas eles comentaram muito sobre isso, sobre o jeitinho brasileiro, e a gente vai debater mais aqui ao longo da apresentação. Vamos lá. Sobre o terapeuta brasileiro. A característica mais destacada nos grupos focais foi o uso da flexibilidade na TCC, que influencia a estruturação, o uso de protocolos, o estabelecimento de metas e a agenda. Então vamos lá, eu até quis trazer essa frase do Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por que eu quis trazer isso? Que ele nem é da TCC. O que acontece? Foi identificado muito o seguinte: infelizmente hoje, eu vou falar mais sobre o ensino aqui para frente, você acaba aprendendo a TCC de uma maneira rígida realmente em muitos lugares. Você aprende sobre a estrutura da sessão, sobre o plano de ação, e acaba faltando essa flexibilidade que a gente precisa no Brasil. Porque, cara, você tem que pensar que aqui no Brasil, ainda mais, vai falar isso no evento, se você atende no SUS, cara, a sua demanda é completamente diferente. Então, assim, precisa ser adaptada, você precisa flexibilizar, você precisa formar um bom vínculo terapêutico com o seu paciente. Uma coisa que, infelizmente, não foi muito debatida no artigo, na verdade, eu acho que nem citou, mas eu acho importante destacar, infelizmente, ainda existe a falta da crença na psicologia no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas não valorizam ainda, não reconhecem como trabalho sério. Infelizmente, muitas pessoas já passaram por diversos terapeutas e vão chegar, às vezes, ali para ser atendido, já achando que não vai dar certo. Então, assim, você precisa flexibilizar, não dá para você querer estruturar toda uma sessão e aplicar achando que vai dar tudo certo, passar um plano de ação para o paciente sem formar um bom vínculo terapêutico com ele, que ele não vai acreditar em você. Então, assim, é um dos pontos chaves que foi debatido no artigo. Sobre o ensino da TCC. Foi muito discutido
que a TCC no Brasil ela costuma ser conhecida como rígida, intransigente e sua aplicação é considerada como uma receita de bolo, né? Algo superficial. Nesse sentido, os participantes indicaram ainda mais fortemente a importância da flexibilidade, bem como do cerne na TCC, na medida em que se deve ajustar a técnica ao paciente e nunca ao contrário. Um pouco do que eu falei anteriormente, que você precisa adaptar a sua técnica ao paciente, tanto que uma coisa que eu vou falar um pouco à frente aqui, que uma característica que eles viram como chave para o terapeuta é a criatividade. Você precisa ser criativo, você precisa entender. Tanto que, assim, isso está dentro de um dos pilares da prática baseada em evidência. Você precisa avaliar as preferências do paciente, você precisa conhecer aquele paciente. Se você aplicar a estrutura de uma sessão de forma rígida, dificilmente aquele paciente vai confiar em você, vocês vão conseguir ter um bom vínculo terapêutico e ele vai se sentir bem acolhido na terapia. Sobre os resultados, gente. Primeiro, sobre as características brasileiras. A estabelecer o relacionamento com a TCC, levando em consideração a cordialidade e o carinho do brasileiro e a dificuldade com a estrutura, os participantes enfatizaram que os pacientes com TCC também enfrentaram dificuldades para fazer os planos de ação semanais. O grupo destacou que a implementação dos planos de ação está associada à necessidade de agradar o terapeuta e que, por muitas vezes, são feitos na sala de espera antes da sessão terapêutica. Cara, olha só, isso é muito importante. Vamos pensar, uma semana, ela tem 168 horas. Se você acha que dentro de 50 minutos, uma hora na sessão, o que você está fazendo ali vai colher frutos para a semana inteira, não tem como. É uma pequena fração da semana da vida da pessoa. Então, os planos de ação são fundamentais. E você precisa que o paciente confie em você e que ele execute o plano de ação. Para isso, fala muito sobre o acolhimento e uma das coisas que a gente vai ver até mais para frente sobre a importância do vínculo terapêutico. Porque aquele paciente ele precisa entender por que o plano de ação precisa ser feito. Ele precisa entender a importância do plano de ação. Ele precisa estar motivado para aquilo. E como você vai atingir esse objetivo? Uma das coisas muito discutidas no artigo foi sobre a importância de você formar um bom vínculo terapêutico, a flexibilização e o acolhimento. O brasileiro, ele quer se sentir acolhido. Então, você acolher aquele paciente dentro da sessão faz total diferença também para ele executar o plano de ação, que por muitas vezes, às vezes o cara faz um pouquinho antes ali da terapia, só para poder agradar o terapeuta, falar que fez, entende? Então, são diversos problemas que a gente enfrenta no Brasil. Eu até comentei 50 minutos, uma hora de sessão, se você for atender no SUS é meia hora. Imagina, como é que em meia hora você vai mudar toda a semana daquele paciente? Gente, a Milena, eu vi aí que botou no chat agora a lista de presença. Então, todo mundo já clica aí para garantir a presença, sem sair aqui da chamada, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, espera um pouquinho, deixa para depois, para a gente continuar. Os resultados sobre o terapeuta brasileiro. Falou muito da criatividade, como eu comentei anteriormente, que ela foi apresentada como uma característica do terapeuta e a necessidade de adaptação das subculturas e diversidades que surgem no contexto clínico. Aí fala sobre a importância da linguagem, de você usar metáforas, histórias e analogias que estão dentro da cultura daquele paciente. Porque, assim, a gente tem que parar para pensar o seguinte, por o Brasil ser um país tão diverso, se você atender uma pessoa que mora no norte e você utilizar expressões, histórias que são culturalmente aqui do carioca, provavelmente ele não vai entender nada. Assim, vai ficar perdido. Então, a adaptação, você conhecer a cultura daquele paciente, no caso ele fala sobre as subculturas, por estar se tratando dentro de um mesmo país. Cara, o nosso país é tão diverso que às vezes dentro do mesmo estado você pega cidades que as pessoas vivem vidas totalmente diferentes. Então, a gente precisa de uma adaptação. Sim, a Natália comentou aqui sobre a adaptação à escolaridade do paciente. Infelizmente, foi algo que não foi debatido no artigo, mas que, sem dúvidas, faz total diferença. Sobre o ensino da TCC. Um dos resultados dos grupos focais foi a constatação de que no ensino da TCC as técnicas são enfatizadas em oposição à política, em oposição, caraca, eu li o negócio do Thiago, eu li me perdi, em oposição à pouca atenção dada aos investimentos docentes na relação terapêutica. O grupo destacou ainda que a tradução de livros às vezes vem com palavras que não fazem sentido em nossa cultura e que remetem a uma relação menos afetiva, gerando estranhamento nos terapeutas de informação. E esse resultado vai ao encontro da importância levantada e sobre a necessidade de adaptações da semântica à língua local para além da tradução técnica. Cara, eu queria até falar sobre isso dando um exemplo. Estava até assistindo uma série esses dias, eu lembrei. No caso,
Assim, eu tava vendo uma série dublado, eu até entendo inglês, só que, pô, tem que assistir em inglês é foda, né, gente? Se assistir em português é bem legal, que a gente já assiste série mexendo no celular. E aí teve uma parte que chamou muito a minha atenção, que uma personagem tava falando sobre uma banda. Ela falou assim, me lembra a banda Who. Em inglês, Who quer dizer quem. Aí um outro personagem responde assim, quem? Aí ela, Who? Aí ele, quem? Aí ela, Who? Aí ele, quem? Aí o nome da banda é Who. Tipo assim... E a série foi traduzida. Quem não entende inglês, quem não souber que who quer dizer quem, nem entendeu aquele pedacinho ali. Só que foi uma piada, tipo assim, que foi algo legal, foi um momento legal da série, do episódio. Só que para quem não entende inglês, não entendeu. Então isso me fez refletir assim, pô, deu um estalo. Essa é a importância da tradução. Se você fizer uma tradução literal de um livro americano para o Brasil, pode não fazer sentido. São culturas diferentes, são pessoas diferentes. Então, assim, a gente precisa ter uma adaptação também cultural daquilo ali. Não é só você fazer uma tradução literal. E isso acaba faltando um pouco aqui no Brasil, a gente acaba sofrendo com isso. E como destacado anteriormente, no ensino da TCC, muitas vezes, gente, não dá para generalizar, são enfatizadas apenas as técnicas da TCC. E acaba enfatizando um pouco sobre a importância do vínculo terapêutico, que, como eu disse anteriormente, foi muito discutido ao longo do artigo. Gente, nas conclusões, essa pesquisa foi apenas um passo inicial na construção do conhecimento para a adaptação cultural da TCC no Brasil e a partir de uma proposta qualitativa de avaliação de necessidades relevantes para esta etapa do processo, foi constatada uma carência de pesquisas relacionadas à TCC e à cultura brasileira. E aí, no próprio artigo já fala que é limitado ainda mais por ter pego apenas duas só ter pego o Sudeste, né? Gente, eu esqueci como é que fala aqui agora. Duas regiões, não, gente. Eu já ia falar estado. Fugiu da mente, mas ficou de fora. Centro-Oeste, ficou de fora Sul, ficou de fora Norte. Ou seja, você pode ver que só isso já apresenta a grande limitação do artigo. Faltou muitas culturas, faltou a diversidade brasileira. Então, assim, claro que o artigo já foi muito bom, deu para esclarecer muita coisa aqui, mas ainda precisamos de mais pesquisa, ainda está carente de pesquisas na área, precisamos melhorar nisso. E também foi destacada a importância de entender que a estrutura da TCC, embora essencial, precisa ser flexível na cultura brasileira, a fim de permitir que o relacionamento interpessoal se torne mais caloroso e receptivo na psicoterapia. Pois quando o terapeuta adota uma postura diretiva, quando a posição do profissional é fortemente voltada para a resolução de problemas e menos para o acolhimento e para o carinho, isso pode desagradar e insatisfazer o paciente. Então foi o que a gente debateu aqui ao longo da apresentação, que se você pegar o paciente e você apenas querer montar a sua sessão estruturada, impor, entre aspas, tudo ali, passar um plano de ação, cortar o paciente, você não tiver uma postura acolhedora, aquela terapia às vezes não vai trazer resultados para o paciente, não vai ser agradável, porque, como eu disse anteriormente, o povo brasileiro é um povo acolhedor, é um povo que gosta de ser acolhido, é um povo carinhoso. Então, se você às vezes tiver uma postura mais diretiva, se você cortar ele, você vai acabar prejudicando o vínculo terapêutico, prejudicando os resultados da sessão, e isso vai acabar trazendo, lógico, é claro, também, assim, de certa maneira, prejuízo para os resultados que você poderia obter através da terapia, pois você pode, às vezes, saber muito sobre as técnicas, você pode saber muito estruturar uma sessão, você pode saber muito como elaborar um plano de ação, só que se aquele paciente não confiar em você, se você não conseguir estabelecer um bom vínculo terapêutico, nada vai ser feito. E assim, cara, a psicoeducação também não foi muito debatida dentro do artigo, mas isso é de fundamental importância, como a Natália, eu acho, falou aqui no chat, adaptar para o nível de escolaridade. Isso já, a questão da psicoeducação, você vai ter que adaptar para o nível de escolaridade daquela pessoa, porque no Brasil você vai atender pessoas de níveis completamente diferentes de formação, principalmente se você for atender no SUS, gente. Isso, assim, você não tem ideia do que você pode, tipo assim, estar recebendo de paciente ali. Então, você poder fazer uma boa psicoeducação no sentido de motivar é totalmente diferente, até porque pensa pra gente, né? Alguém gosta quando era criança, a mãe chegava e mandava fazer alguma coisa, vai jogar o lixo fora. Pô, tem que ensinar, né? Minha mãe nunca falou pra mim, filho, se eu não jogar o lixo fora, vai ficar fedendo aqui dentro de casa, vai dar mosca, entendeu? Minha mãe nunca me psicoeducou. Se ela tivesse feito isso, eu jogava o lixo fora com prazer. Mas assim, é importante a gente estar psicoeducando o paciente para ele poder elaborar, para ele poder estar executando o plano de ação, que, como eu disse,
são 50 minutos, é 1 hora, dentro de 168 horas da semana do paciente. Muitas vezes tem casos de pessoas que não podem arcar com a terapia semanalmente, fazem de 15 em 15 dias. Então, é de suma importância que a gente consiga adaptar de maneira que o paciente vá confiar no terapeuta e poder, assim, executar o plano de ação e trazer melhora para a vida desse paciente, que eu acho que é o objetivo de todos aqui, que eu acho que todos que escolheram essa profissão, escolheram essa carreira, o que querem é poder impactar a vida das pessoas, trazer uma melhora na saúde mental, causar realmente diferença na vida de quem está em sofrimento. E, gente, para fechar, eu deixei aqui uma chamada para o evento de amanhã. Eu queria que todo mundo, pô, quem não tá. Gente, não é possível, cara, que vocês ainda estão comendo mosca. Tem aí o QR Code, é só apontar o celularzinho ali para poder cair na página do evento, que aí você pô, já vai se inscrever. Gente, Natália vai puxar minha orelha, não tô nem aí, tem um monte de sorteio, tem um monte de brinde legal que vai vir aí. Pô, vamos participar, que ainda acho que ainda não foi divulgado, mas. Cara, o evento tá bem legal, 20 horas de certificado, tudo gratuito. Pô, um monte de palestrante vocês vão estar pagando para assistir aí na internet, vocês vão ver de graça. Então vamos participar, porque assim, tudo é de graça para vocês e a gente se empenha para poder trazer algo legal. Agradecer a todos que estão. Natália vai jogar. Jesus. Olha o ombro, filho, nem falo nada. Mas assim, a gente, pô, tá se empenhando para trazer algo legal. A Liga, pô, tem sido algo incrível. E agradeceria demais a participação de todos e agradecer por todos que participaram hoje. Se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, deixar aí na tela o. Pode falar, Milena. Ia complementar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ia complementar o que você falou, explicar um pouco da dinâmica que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro, parabéns, Hugo, foi uma apresentação muito boa, um tema muito importante da gente discutir, né? E, pessoal, isso que a gente fez aqui hoje, a gente está fazendo de 2 em 2 semanas, então a gente acabou modificando o horário, a gente fazia na sexta, mas a gente começou a fazer na quinta. A partir dessa semana, por conta do evento, e a gente vai continuar fazendo na quinta. Mas a nossa proposta, basicamente, é trazer artigos sobre o TCC e relacionados com essa ideia das terapias cognitivas e comportamentais, para a gente discutir, para a gente treinar a apresentação também. Então, assim como o Hugo já apresentou, eu já apresentei, outras pessoas da pesquisa e da Liga também apresentaram. Então, a nossa proposta é tentar trazer essa discussão, tanto treinar a apresentação, quanto tentar discutir com vocês sobre esses artigos que a gente está achando, essas inovações que a gente está achando no ramo científico. Então, fica o convite para vocês, se vocês quiserem continuar com a gente aqui nas próximas semanas, sejam muito bem-vindos. Gostei que muita gente apareceu aqui hoje, então a gente fica muito feliz de ter mais companhia nessa caminhada que a gente está fazendo. E acho que a ideia é essa. Eu tinha esquecido de falar isso no começo, então a ideia do Journal Club é essa. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o formato do Journal Club ou alguma questão sobre o que o Hugo apresentou, fiquem à vontade. Eu vou mutar aqui, porque vocês me chamam. Pode falar, Isadora. Dá para me ouvir, gente? Dá. Tá. Eu queria primeiro parabenizar o Hugo, foi um tema muito interessante. Eu cheguei meio de paraquedas aqui, eu fiquei naquela dúvida se eu via hoje ou não, mas ainda bem que eu vim. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é que naquela hora que você estava comentando sobre aquela parte do livro da Judith, que ela comenta que ela corta o paciente porque aquele assunto não é muito relevante para a terapia e ela quer continuar seguindo. Aí você comentou que aqui no Brasil isso seria falta de educação. Aí eu não vi o que você explicou depois, porque eu tô meio que cozinhando aqui, vendo a aula ao mesmo tempo. Aí você comentou que... Aí, no caso, eu não ouvi o que você falou depois. Eu fiquei na dúvida se... Por que lá fora isso, tipo, não prejudica a relação com o paciente? Ele não fica, tipo, nossa, ela me cortou. Não sei se deu para entender muito. Deu. No caso, tem outra dúvida? Você comentou sobre duas, tem mais alguma coisa? A outra dúvida é que você estava comentando sobre a Libras na terapia. Eu fiquei pensando como que seria para inserir a Libras numa sessão, tipo, que tipo de preparo a gente precisa ter? Porque são termos técnicos que a gente teria que
falar por Libras. Então, como que é esse aprendizado? Eu tenho muita curiosidade, tenho muita vontade de aprender Libras para poder usar na psicologia. Na primeira pergunta, vamos lá. Então, como eu falei, culturas são diferentes. O povo americano é um povo mais diretivo, que aceita mais essa postura. Então, lá no contexto americano, ela fazer isso, ela ser mais direta, ela poder dar esse corte no paciente, acaba sendo assim, aceito, coisa que no Brasil não é, que foi uma coisa que foi muito identificada sobre a questão da importância do brasileiro se sentir acolhido, se sentir respeitado, ter o carinho. Então, assim, é nesse sentido mesmo. O americano, ele se sente bem com essa postura, coisa que o brasileiro não se sente, entende? Apenas sobre isso eu comentei, pois no livro ela mostra diversos exemplos onde ela consegue fazer esse corte, às vezes o paciente está desabafando até sobre algo que, assim, ele conversou, que aconteceu na semana dele, que impactou ele, e ela, assim, esse assunto é importante, mas vamos voltar ao que a gente estava debatendo antes, vamos voltar ao que já era a pauta da sessão. Então, essa postura pode ser bem recebida pelo americano, mas no Brasil não é. E a Milena até colocou no chat ali, eu achei importante, que vale pensar na questão da tradução do livro, porque a gente está lendo, assim, está traduzido daquela maneira. Quer dizer que foi assim? Não sei, pode ter sido uma expressão que é usada na América e que no Brasil não é? Pode ser. Só que pelo contexto que o artigo apresentou do terapeuta, tanto americano quanto europeu, ter uma ação mais diretiva, eu acredito que se trate disso sim. Sobre o segundo questionamento, cara, eu acho que eu não cheguei a falar sobre Libras em si, eu falei de adaptar a linguagem no sentido de assim, se você conversar com um carioca e conversar com um mineiro, mesmo dentro do Sudeste, da mesma região brasileira, são muitas diferenças na linguagem, nas expressões. Então, assim, a questão da linguagem é de você adaptar. A questão das libras, para ser sincero, eu não conheço muito bem. O Yuri, se alguém quiser falar ali, aí eu até gostaria, se alguém pudesse responder. O Yuri falou sobre recursos visuais, slides e desenhos. A Renata também contribuiu aqui, se quiser adicionar um pouquinho, porque realmente é algo que, assim, eu não tenho domínio para falar, então não quero passar algo errado para você. Renata, pode falar, fazendo favor? Eu concordo com a Isadora que eu acho que pode ser bem legal aprender Libras mesmo. Mas, assim, eu acho que um recurso mais imediato, né, enquanto a gente está aprendendo, pode ser realmente trabalhar com aquilo que o Yuri está trazendo, né? De usar uns recursos mais visuais, ou português sinalizado, né? Que não é a mesma coisa que a Libras, mas é uma coisa, às vezes, mais compreensível. Ou também algumas pessoas surdas, né? São alfabetizadas, então pode trabalhar pela escrita. Mas essa ideia, eu estava até pensando em trazer uma colega depois para trazer uma aula de Libras básicas aqui pra gente. Eu acho que seria muito útil, muito legal. Se for do interesse de vocês, eu posso conversar com ela. Ela é super solícita, acho que ia ser bastante útil. Eu acho a ideia top. E, Isabela, você acha que seu questionamento foi respondido? Conseguiu entender? Sim, obrigada, gente. Mais alguém? Peraí, levantou a mão, pode falar. Peraí. Polemizando. Faturar melhor ligou com o a mão, resultado positivo pode do seu pode paciente. falar, levantou a mão. Aplicar Se você estiver falando, a gente não está conseguindo saber. Eu ia falar isso, eu não tô vendo a câmera, tá com a mão levantada, parece que desmutou o microfone, mas se estiver falando eu não tô vendo. Tem como marcar a pessoa no chat? Gente, não... Será que a pessoa saiu e entrou? Não, parece que tá falando. Aqui, pra mim, aparece aqui que como se estivesse falando, ó.
mas não estamos ouvindo nada. Se puder mandar pelo chat, polemizando. Enquanto isso, gente, alguém tem mais algum questionamento? Alguém quer levantar a mão para falar, tirar alguma dúvida ou acrescentar algo aqui? Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto foi falando sobre esse tema é a questão de que quando a gente adapta a linguagem para o paciente, a gente inclui ele no tratamento, querendo ou não. E isso é muito importante porque na TCC, um dos princípios básicos é que o psicólogo e o paciente sejam uma equipe, ou seja, o psicólogo não é aquele que sabe de tudo sobre o paciente, que sabe da vida dele toda, ou seja, ele sempre vai estar ali dizendo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Então é muito importante que a gente se faça entender para o paciente, para que ele esteja dentro do tratamento, que ele entenda o que está acontecendo, por que a técnica está sendo utilizada, até mesmo para ajudar na adesão, porque, como você falou, né, sua mãe te explicava porque assim jogar o lixo fora. Então, você queria jogar o lixo fora, mas se você explicasse, você entenderia o motivo pelo qual é importante jogar o lixo fora. Mesma coisa da técnica. Se a gente explica a técnica ou nem explica a técnica, só quer aplicar, é muito difícil porque a pessoa tem uma adesão àquilo e tenha benefícios com aquela técnica. Então, é muito legal, importante a gente considerar se a gente está se fazendo entender para o paciente, para ele aderir à técnica e colher os benefícios a longo prazo delas. Então, é muito importante, é imprescindível, não tem como ter outro caminho. Perfeito, Natália. Perfeita a colocação que você teve, que é importante realmente o paciente ter essa sensação de pertencimento, que ele faz parte, que ele tem importância no processo terapêutico, né? Que, assim, não é o terapeuta que é o dono do saber, que vai conduzir tudo, mas que a parte dele também é fundamental. A opinião dele é muito importante, então tudo isso a gente tem que realmente valorizar. Milena, pode falar. Isso me lembrou uma coisa que eu falei com o Hugo ontem, inclusive, né? Eu não sei quem conseguiu assistir a live que o INPBE fez essa semana, né? Eles fizeram uma live sobre comportamentos que podem interferir, manejo de comportamentos que podem interferir, né, durante o processo terapêutico. E aí eles colocaram vários roleplays encenando numa sessão, e um desses roleplays era algo sobre o que você não deveria fazer. Então, no caso, a psicóloga que estava encenando o paciente falou que ela estava... eu achei muito legal, eu falei isso com o Hugo ontem. Ela falou que ela estava muito ansiosa, que ela estava muito agitada, e aí o psicólogo falou assim, não, você tem que tentar meditação, tem que tentar mindfulness, tem que tentar. E aí ela falou, não, mas não funcionou para mim, eu não consegui fazer. E ele continuava insistindo, então falava, não, mas tem que tentar de novo, ou pega e faz tal coisa. E aí eram sugestões que não cabiam na rotina dela, que ela falava que não estavam funcionando com ela. E ele tentava insistir como se ele fosse, que nem o Guia Natália estava falando, né? Como se ele fosse dono do saber. E acho que é muito importante quando a gente está nessa prática, está fazendo estágio de TCC, está atendendo, está estudando TCC, a gente ter essa percepção de que ali a gente é uma equipe. Não adianta a gente propor inúmeras intervenções, propor 10 intervenções que não vão funcionar para o paciente. Porque no final das contas é sobre o que funciona para ele, sabe? É óbvio que acho que eles falaram muito isso na live também, né? A gente tem que ter um manejo, a gente tem que ter essa postura de que a gente também estudou para isso, a gente, sabe, tem um repertório, mas depende muito do paciente. Então, acho que isso é algo importante. Eu recomendo, caso alguém não tenha conseguido assistir, eu posso mandar no grupo do Journal Club depois. Foi uma live muito boa mesmo. Os roleplays ficaram muito legais, inclusive o Jean, que foi o psicólogo do roleplay, né? Ele estava falando que depois que acabou esse roleplay dele mostrando meio que não era para fazer, a psicóloga falou assim, cara, que raiva de você, sabe? Como é que pode, tipo, você fazer isso? Então, assim, é bem, bem interessante. Foi uma live bem interessante. Tá mutado. Eu percebi isso aqui agora.
Mas exatamente, cara, é muito importante. É a questão da psicoeducação, porque não adianta você querer falar um plano de ação, você. O Milena pediram para enviar no grupo depois, tá? Se você puder enviar. Mas sim, não adianta você querer, assim, de certa maneira, impor o que o paciente deve fazer sem educá-lo primeiro, sem ele entender por que fazer aquilo. Isso se aplica na nossa vida, né, gente? Assim, não é possível. Ninguém aqui gosta de academia, né, Natália? Você levantar e ir para academia, principalmente quem tem que acordar cedo, cara, você tem que entender os benefícios que aquilo ali vai te trazer, você tem que entender a importância para a sua saúde de maneira geral, saúde mental, saúde do seu corpo, como aquilo vai impactar a sua vida de uma maneira positiva, porque senão você não vai ter motivação para fazer. Então, é realmente importante a gente trazer para o paciente a importância nos benefícios daquilo que a gente está colocando para ele, daquilo que a gente está pedindo para que seja feito, daquilo que a gente está conversando com ele para entender uma maneira de trazer melhora para ele, inclusive. Gente, mais alguém com um questionamento? Gostaria de levantar a mão, falar algo? Eu mandei o link lá no grupo. Eu gosto de Mas puxar eu acho que só vai ficar disponível até domingo. Só o Yuri que gosta, gente. Uma coisa legal que a Milena falou, que me fez lembrar outra coisa, é que às vezes a gente pensa que TCC é técnica, as TCCs, no caso, é técnica pela técnica. Então, se a pessoa tem esse problema, então é essa técnica. É uma coisa extremamente ligada, é como se não tivesse algo entre as duas coisas. E aí, nesse exemplo aí do roleplay, que não deveria fazer com a pessoa estava falando que aquela técnica não estava ajudando, e apesar de que ela estava ansiosa e ter comprovação de que o mindfulness é muito bom para a ansiedade, para aquela pessoa não estava funcionando. E aí, às vezes, a gente pensa assim, TCC é só aplicar técnica no problema e acabar o problema. Não, a gente tem que considerar, além dessas boas evidências da técnica em relação a determinada dificuldade, considerar a pessoa que está sofrendo aquilo. A gente não pode simplesmente aplicar a técnica pela técnica. Muitas vezes, dependendo do contexto, a gente tem evidências, mindfulness é a melhor evidência para tal coisa, porém, outra intervenção é a segunda melhor evidência. E aí a gente não necessariamente vai utilizar a melhor evidência, que no caso é o mindfulness, por exemplo. A gente, dependendo do contexto da pessoa, a gente vai procurar escolher até uma evidência mais baixa para poder considerar o contexto dela. Então, muitas vezes a gente acha que é somente técnica pela técnica e não contextualiza essas intervenções. Então, é muito importante, gente, não tem como. Era isso. Muito bom. Para Lucas, pode falar. Acho que fala bastante sobre essa adaptação cultural, mas mais no sentido talvez do que fazer o que o paciente, né? Mas é interessante também a gente perceber os nossos viés culturais também, né? No sentido de que a gente, muitas vezes, a gente tem alguns pressupostos. Acho que terapia é muito boa para isso, né? Para a gente saber melhor nossos pressupostos. Então a gente também não impõe no outro um pressuposto que é nosso, uma coisa talvez da nossa classe social, do nosso gênero, uma coisa da nossa região do país, né? Para quem atende online, atende muito das partes do país. E essa história das expressões, eu sempre aprendendo alguma expressão nova, o paciente falou, ele falava um exemplo e ele terminava com caixa de fósforo. Eu ficava tipo, como assim caixa de fósforo? Como assim caixa de fósforo? Mas é uma expressão lá, lá onde ele mora que tipo, é um etc, então, tipo uma reticências, né? Então, acho interessante a gente ver as nossas pressupostos culturais. Eu falei isso porque eu vejo que isso também vai na técnica que a gente vai usar. Que muitas vezes uma coisa que dá certo no nosso grupo, dá certo pra gente, a gente quer impor aquilo pro paciente. E até assim, e essa adaptação também, as técnicas também tem que ser adaptadas, né? A gente tem que ver, tipo, como é que essa técnica ela é feita, se está falando de evidência, né? Como é que é a recomendação que ela é, mas também a gente tem que fazer algumas adaptações para a gente conseguir fazer isso, o paciente conseguir fazer isso, porque ela pode ter a melhor evidência, se ele não fazer a evidência, a chance daquilo dar certo é zero, né? Muito bom, Lucas. Muito obrigado aí pela contribuição. E a sua fala me fez lembrar de uma coisa que acabou não sendo comentada aqui antes, mas até a Judite fala no livro dela. Gente, estou usando como referência o livro da Judite, que eu acho assim, acaba sendo a base de estudo da TCC para todo mundo. A importância de você também pedir feedback, de você ter um feedback, né? Porque às vezes, assim,
falhas na comunicação, elas podem elas podem acontecer por mais que você tenha as melhores das intenções. Então, você pedir um feedback e não ter medo de ouvir críticas, porque, gente, crítica construtiva tem que ser sempre bem recebida, faz parte da evolução. Então, você pedir um feedback, receber um feedback positivo ou negativo e conseguir, assim, conciliar aquilo ali com o paciente vai fazer total diferença, inclusive no vínculo terapêutico, porque às vezes um bom vínculo terapêutico depois de estabelecido ainda pode ser quebrado por uma falta de comunicação, entendeu? Por algo que aconteceu ali durante a terapia. Então, sua fala me fez lembrar muito também isso, do paciente entender a gente, e da gente poder pedir um feedback para ele, para saber se tudo está de acordo, se ele está se sentindo bem, se está tudo de acordo com os valores dele, com o que ele espera para dentro da terapia. Será que ele vai mandar no chat? Enquanto isso, eu vi que tem umas pessoas saindo. Natália, não sei você ou quem tiver aí o computador que estiver aparecendo todo mundo, tira uma foto nossa da chamada, e quem também estiver participando, quiser tirar e marcar a nossa liga, contribui muito com a gente, que como eu falei anteriormente, toda essa movimentação que a gente tem feito, tanto do evento quanto aqui do Journal Club, o grupo de estudos, que se eu não me engano é a Natália e o Yuri que estão conduzindo, tudo isso é feito de forma gratuita, com o nosso empenho, e a gente quer chegar para mais pessoas, até para a gente conseguir trazer mais coisas para a gente. Então, quem puder estar postando também, marcando a nossa liga, seguindo o nosso perfil, vai estar ajudando a gente nisso. E lembrando que amanhã a gente tem o nosso evento, ainda dá tempo de se inscrever. Então, nosso Instagram, se eu não me engano, é latcc.uf. Eu vou ver aqui agora, que vergonha, eu não sei de cabeça. Não, acho que é latcc.uf. É latcc.uf. Estou mandando aí. E lembrando vocês também, a gente tem nosso evento, a programação tá assim, incrível. Acho que vai ser um evento muito bom pra gente, enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto estudante de psicologia e psicólogos brasileiros. Então, quem não se inscreveu, a gente colocou um QR Code para inscrição na tela, e acho que aqui no chat também mandaram o link do evento, mas lá no Instagram tem tudo direitinho também. E eu também mandei o link da lista de presença aqui no chat. Então, eu não consigo copiar e colar de novo, mas qualquer coisa tá aqui no chat. Se alguém puder copiar e colar de novo. Acho que eu consigo aqui. Vou tentar fixar aqui, ó. Peraí, lista de presença, eu consigo aqui. Uhum. Gente, para quem está participando ainda não preencheu formulário para preencher a lista de presença, tá bom? Porque lembrando que para quem está participando, né, no fim, a gente vai estar emitindo um certificado, então é importante para todo mundo. Acredito que todos tenham horas complementares que precisam apresentar na faculdade, então isso também vai fazer diferença para vocês, tá bom? E no grupo a gente também atualiza vocês em relação a quando vai ser o próximo encontro. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram indicar algum artigo também, queiram indicar alguma discussão, fiquem à vontade para colocarem lá. E acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Isadora, preenche sim. E sobre os grupos anteriores, né, os encontros anteriores, eles estão disponíveis no YouTube. Caso você queira assistir, nós temos um canal no YouTube. É só você pesquisar, deixa eu ver se eu acho o canal aqui. Mas é só você pesquisar lá TCC UF, que você vai encontrar o nosso canal. Então, assim, todos os encontros estão lá disponíveis. E preenche, participa dos próximos para você poder ganhar o seu certificado, tá bom? Eu vou estar enviando aqui, ó, o link do canal. Pronto. Para quem quiser acompanhar, já se inscreve lá no canal do YouTube também. A gente acabou esquecendo de comentar antes que vai ficar salvo esse encontro e vai estar disponível lá. E mais alguém, gente? Tem algo para acrescentar, para perguntar? Isso que eu ia perguntar, o que vocês acharam da proposta? Vocês acham que tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente das próximas vezes? Algum assunto que vocês queiram ver das próximas vezes também? O feedback de vocês, assim como na TCC, o feedback é muito importante para a gente. Eu adorei
E particularmente, eu gosto bastante da parte que a gente debate sobre o assunto, porque às vezes eu gosto de falar bastante, mas foi muito bom, gostei dessa parte mais positiva e depois essas contribuições do pessoal. Então, para mim, ó, show de bola. Obrigado, Natália. Mais alguém gostaria de acrescentar com a gente? Queria parabenizar o Hugo também, que eu adorei o encontro de hoje. Você é fera, ficou top. Teve muita contribuição da Milena, da minha amiga, eu nem sei se está aí ainda, da Janaína também me ajudou. Cara, teve muita contribuição, nada que a gente faz sozinho, né? Todo mundo junto. Todos da Liga, inclusive. Eu gostaria de parabenizá-los, vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu faço parte da Liga da GIS Ribeirão Preto e estou aqui para ver também o que vocês estão fazendo e é muito inspirador para a gente. Parabéns, viu? Obrigado. Coloca aí. Obrigado. E coloca a sua liga aí no chat também para a gente ver, para a gente acompanhar tudo. Beleza, vou colocar e já faço o convite de primeira mão, que o nosso evento é em outubro. Aí, quem sabe, vocês consigam ver, tá? Aí eu vou mandar assim. Obrigado, viu, gente? Valeu pela oportunidade. Né? Mas alguém gostaria de estar adicionando aqui, gente? Falar algo, tirar uma dúvida? Bom, agora que eu consegui falar, hein? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Eu sou o polemizando gnose. Antes o som não estava saindo, cara. Pode falar agora. Isso. É porque eu estive no congresso do Conselho Regional de Psicologia, na UERJ, no Rio de Janeiro, e lá foram 3 dias de congresso. E um dos temas foi a questão da terapia com as pessoas para tentar aprender Libras, para poder fazer terapia com surdos e mudos. Entendeu? Foi uma das palestras que foi colocada lá. Eu achei interessante, porque tem poucos psicólogos que sabem Libras. Entendeu? E aí foi abordado aí, eu lembrei, por isso que eu coloquei aí para vocês. Pô, Daniel, primeiramente, obrigado pela sua contribuição. E realmente é muito importante, né? Porque quando a gente está falando de adaptação e acessibilidade, a terapia ela precisa ser acessível a todos, independente de nível social, de escolaridade, entendeu? No caso das pessoas que apresentam qualquer tipo de deficiência, também precisam ter acesso à terapia, né? Ela é importante para todas as pessoas, então, realmente, é até bem legal que tenha esse destaque, né? Poder ter uma palestra sobre isso e que mais psicólogos se empenhem, né? Em aprender isso e levar isso para dentro do contexto terapêutico para poder levar mais acessibilidade às pessoas. Vai melhor. E acho que fica a dica para o pessoal que é aqui do Rio também, que esse evento do CRP, a mostra, eu não vou lembrar o nome completo dele, mas é uma mostra que acontece, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes por ano, que qualquer pessoa que seja estudante de psicologia ou seja psicólogo pode submeter ao trabalho, desde que tenha algum psicólogo com o CRP ativo como autor do trabalho, né? E a partir disso, eles organizam, dessa vez, foi a primeira vez que eu fui, eles organizaram de uma forma muito legal, que cada sala tinha um tema. Então, por exemplo, eu faço pesquisa em avaliação neuropsicológica, e na minha sala só tinha trabalhos referentes à avaliação neuropsicológica. E depois eu fui com os meus amigos que fazem estágio em atendimento pela TCC, em acolhimento institucional, não vou saber detalhar muito bem, e era uma sala que só falava desse tipo de assunto. Então, para quem é do Rio, acho que vale muito a pena se inscrever e ficar atento a esses eventos, porque a gente aprende muito, bem legal, e é gratuito, né? Foram 3 dias de evento, esse ano foi na UERJ, e o evento é 100% gratuito, muito legal de ir. Sim, e esse ano foi 50 anos no CRP. E foi legal. Foi um evento sensacional. Foram vários temas abordados, veio gente do Brasil todo, foi interessante. E para quem não é do Rio, essa região capital e região metropolitana, eu tinha visto que eles estão fazendo como se fosse
pré-mostras em outras regiões. Então, por exemplo, eu fui criada em Volta Redonda e teve uma mostra do Sul Fluminense em Volta Redonda. Então, eu acredito que eles estão tentando promover essa integração maior com as outras regiões do estado, porque, querendo ou não, por exemplo, para o pessoal que é de Campos, fica um pouco distante vir para o Rio, né? Então, é bem legal, acho que vale ficar atento a isso também. Sim. Verdade. Exatamente. Eu ia até falar sobre isso. Inclusive, não é tão longe, mas chegou a ter algo na minha faculdade, eu lembro. Uma pré-mostra, assim, lá em Niterói. Então, eles realmente estão expandindo. Isso é bom, né? Para garantir o acesso a todos. E, galera, para a gente encerrar, mais alguém gostaria de levantar algo, algum questionamento, ou acrescentar algo aqui para a gente poder encerrar por hoje? Essa luz incomoda muito, sério. Olha isso. Gente, o Hugo tá perturbado com essa luz. Tem uns 2 dias que ele tá tentando se livrar dessa luz. Skin Gamer. Eu comprei esse fone sem saber que acendia a luz, pô. Eu tô puto com isso. Tô aqui. Ela me incomoda mais do que qualquer pessoa. É horrível isso. Cruz credo. Ô Yuri, eu pretendo trabalhar com outra extremidade. Não conta comigo isso aí, não. O Yuri tem um repertório humorístico muito bom. Pode crer. Esqueci. Eu fico impressionada com o repertório dele. Caralho, coisa horrível. Gente, mas então vamos finalizando por aqui, agradecer a presença de todos, principalmente quem ficou até o final, né? Pô, foi muito legal ter todos aqui contribuindo, quem falou, quem não falou também, e espero encontrar vocês nos próximos. Não sei se todos já estão no grupo do Journal Club, não sei se todos vieram através do grupo. Quem não estiver, deixamos aqui, né, o Instagram da Liga. Então lá tem um link onde você vai encontrar, acho que, todas essas informações para poder estar participando com a gente. E muito obrigado mesmo, só agradecer a vocês. Espero que ninguém esteja comendo mosca e já esteja inscrito no evento de amanhã. Boa noite aí para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente.